Bortoleto fez 9 ultrapassagens no braço em Miami largando do último lugar, e a Audi saiu comemorando um 12º lugar como se fosse título mundial. Se isso não te revolta, o que vem a seguir vai. Inscreve-se no canal e ativa o sino, porque essa análise não poupa ninguém. Alain M. Senich elogiou Gabriel Bortoleto depois de Miami. Disse que o garoto foi extremamente equilibrado e que não tinha como ser melhor. Palavras bonitas. Mas nos bastidores, a narrativa que circula é completamente diferente, e a telemetria já escancarou o que o comunicado oficial tentou esconder. O fim de semana na Flórida começou mal antes mesmo de a corrida começar. Logo no primeiro treino livre, Bortoleto relatou problemas sérios com o carro desde a primeira volta, ficou 30 minutos na garagem após uma pane geral que fez a equipe perder todos os dados do carro. O tipo de problema que define o tom de um fim de semana inteiro. O brasileiro terminou desclassificado e teve que largar do último lugar no Grande Prêmio de Miami. Com uma âncora metaforicamente amarrada no chassi, fez uma corrida de recuperação heróica até a 12ª posição, engolindo 9 carros no braço. 9 ultrapassagens com um carro que não merecia nenhuma delas. Mas a questão que está fervendo nos corredores e que a diretoria tenta abafar é o motivo real daquela dificuldade absurda de ultrapassagem ao longo da corrida. O diretor da Audi tentou justificar dizendo que o carro voava no primeiro setor, mas que ao chegar no tráfego a performance simplesmente desaparecia. Traduzindo do discurso corporativo para o português direto, o acerto de suspensão da Audi é um desastre completo quando precisa lidar com ar sujo. A equipe montou uma configuração que só funciona com o carro de cara para o vento, apostando todas as fichas na aderência aerodinâmica pura, e ignorando completamente o que acontece quando há outro carro na frente. A Fórmula 1 real acontece no meio do bolo. Quando Bortoleto entrava na turbulência pesada do carro da frente, a falta de estabilidade mecânica ficava nítida nos gráficos. A pressão aerodinâmica despencava, a suspensão traseira não copiava as ondulações do asfalto quente da Flórida e o carro perdia tração, cozinhando os pneus traseiros nas saídas das curvas mais lentas do circuito. É o famoso cobertor curto, e a equipe deixou o piloto completamente descoberto. Bortoleto guiou o que parecia uma britadeira descontrolada nas zonas de frenagem mais pesadas. A equipe joga a culpa no tráfego. Mas os olhos das garagens rivais já identificaram o calcanhar de Aquiles desse chassi, e não vão esquecer. Se a situação de Bortoleto já era difícil, a do outro lado da garagem foi simplesmente humilhante para uma montadora do porte da Audi. Nico Hülkenberg não apenas teve uma corrida ruim, o carro sequer alinhou no grid de largada no sábado. A unidade de potência entrou em colapso térmico no calor infernal da Flórida. Os rumores que circulam pelas garagens apontam para um erro grave de dimensionamento nos dutos de refrigeração laterais, que levou o sistema de recuperação de energia a um colapso total antes mesmo de a corrida começar. Enquanto o veterano alemão assistia à prova de braços cruzados nos boxes, Bortoleto carregava nas costas as únicas gotas de dignidade que restaram à equipe naquele domingo. O brasileiro virou escudo humano para as falhas do Departamento de Desenvolvimento Aerodinâmico, e fez isso com uma competência que nenhum comunicado oficial consegue dimensionar corretamente. O contraste com o restante do grid foi brutal e merece ser colocado em perspectiva real. A McLaren desembarcou nos Estados Unidos com um pacote de atualizações agressivo e a performance de Norris e Piastri no pódio provou que a equipe não veio a passeio. Os engenheiros britânicos praticamente reescreveram o fluxo de ar no assoalho e otimizaram o direcionamento dos vórtices gerados pela asa dianteira. O resultado foi uma pressão aerodinâmica tão eficiente que engole os adversários nas retas e mantém o carro colado ao chão nas curvas de baixa velocidade. Verstappen estava voando com o equipamento de ponta nas mãos e só não venceu porque a estratégia do pit wall entrou em pânico com uma previsão de chuva que nunca materializou. O carro da Red Bull é um monstro, o que faltou foi discernimento na tomada de decisão. Do outro lado, Antonelli passeava na pista com uma Mercedes que gerencia a bateria do sistema de recuperação de energia com uma eficiência que parece de outro campeonato. Agora pega esses dois cenários de luxo técnico e compara com o que Bortoleto enfrentou na Flórida. O brasileiro não teve o luxo de reclamar de uma estratégia precipitada. Foi vítima de uma falha estrutural da própria equipe, e mesmo assim fez 9 ultrapassagens com uma suspensão traseira que copiava o asfalto pior do que deveria. A pergunta que não sai da cabeça de ninguém que entende de Fórmula 1 é direta e incômoda. Se Bortoleto estivesse no cockpit da Red Bull que Verstappen rodou sozinho na largada, ou com o volante da Mercedes de Antonelli, qual seria o resultado em Miami? Essa é uma pergunta que a Audi não quer que você faça em voz alta. Porque a resposta expõe a distância entre o talento que a equipe tem e o equipamento que entrega a ele toda a corrida. A Audi tem 2 míseros pontos no campeonato de construtores.
Está entregando a um piloto de geração um equipamento que derrete na primeira exigência mais severa. E vem a público comemorar um 12º lugar como conquista. A conformidade do discurso oficial é, ela mesma, parte do problema. Agora 2 semanas de intervalo antes do Grande Prêmio do Canadá. 2 semanas para os engenheiros da Audi olharem para a telemetria que condena o comportamento do assoalho do carro e resolverem o que precisa ser resolvido. O regulamento de 2026 não perdoa equipes dormindo no ponto. A McLaren acordou cedo. A Mercedes disparou. A Red Bull, mesmo em crise, tem um foguete. Se a Audi não entregar um carro à altura em Montreal, a temporada de Bortoleto corre o sério risco de se transformar num calendário de apagar incêndios alheios, corrida após corrida, até o fim do ano. O brilho do brasileiro no braço está mascarando uma crise interna severa. E coberturas com narrativa de elogios não resolvem problemas de engenharia. E agora a pergunta que não quer calar. Se colocassem Bortoleto na Mercedes de Antonelli ou na Red Bull de Verstappen hoje, ele seria o líder isolado desse campeonato? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, com sinceridade absoluta. E se você quer continuar acompanhando essa temporada com análise que não tem medo de dizer o que a imprensa europeia evita, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Porque Montreal vai dizer muito sobre o que a Audi realmente é. E esse veredicto vai estar aqui primeiro.